paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, e que
não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos na internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, para libertar e edificar. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão, Senhor, pela tua presença, gratidão ao Espírito Santo pela tua presença nesta live. Vamos agora fazer uma outra oração, dar continuidade às nossas orações, para que o Senhor possa abençoar as minhas mãos, para eu, Espírito Santo do Senhor Deus, também abençoar as minhas mãos para os sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus,
Eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear uma oração para estar dando início ao sorteio dos livros do rebanho, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 2. Senhor Deus, forte, todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Hoje é de número ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número ímpar 17 e de número 18 par. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Tem uma aí, produção. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. O livro de Gálatas contém 4 capítulos. Vamos ao sorteio. Vamos agora, capítulo 4 do livro de Gálatas. Contém 31 versículos. A nossa filiação em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, posso que ele é o Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servivelmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, do Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho.
Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Ezequiel. Capítulo 2 do livro de Ezequiel contém 10 versículos. A vocação de Ezequiel, versículo 1, 2, 3 e 4. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente no dia de hoje. Os filhos são duros semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e eles dirás: assim diz o Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6 contém 49 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus é Senhor do sábado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aconteceu que no sábado, passando o Senhor Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazes o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: nem ao menos tendo lido o que fez o Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros. Como entrou na casa do Senhor Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com eles estavam. Pães que não lhe eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro é o livro para a meditação do rebanho, 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel contém 18 versículos, que diz assim: diversas vitórias de Davi, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, feriu Davi aos filisteus e aos sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Adadazer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates.
tomou-lhe Davi 1.070 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retirou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que hoje voltaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Essa-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietou no edificar. Glória a nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que você quer, que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês nesta live. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos a mais um livro para a meditação do rebanho. O livro é o livro de Malaquias, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo é o capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos. O castigo dos sacerdotes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as que têm amaldiçoado, porque vós não propondeis isto no coração, e eis que vos reprovarei, e a descendência atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desse sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos aqui ao livro. O livro é 2 Tessalonicense, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicense. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicense. Contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos a confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Livro de Filemão, 1 capítulo. Livro de Filemão. Livro de Filemão contém 1 capítulo e 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par.
2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o agimentou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Provérbios, 31 versículos. 31 capítulo, perdão. 31 capítulo. Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 2 do livro de Provérbios contém 22 versículos. A excelência da sabedoria. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, a teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Sorteio da denúncia, a denúncia de número 60. A denúncia de número 60. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na Bíblia causa castigos com maldição em todos que dizem ser dela ou ela ser deles. Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor, Deus dos exércitos,
que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão junto conosco em um só espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e você deve ler todo o capítulo para trazer a presença de ângelos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora que é o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Mentalize aí um número de 1 a 20. Vamos ao sorteio, que no final desta live estaremos sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. O livro é Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 10 versículos, que diz assim: o procedimento prudente do sábio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabeis que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca secará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Joel, 3 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalham por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, esse dom, e todas as igrejas da Filistias? É isto, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Atos, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo do livro de Atos é o capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 40 versículos. Paulo leva consigo a Timóteo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia
santa, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos os sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelo apóstolo e presbítero de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 27 do livro de Jeremias. Capítulo 27 do livro de Jeremias. Capítulo 27 contém 22 versículos. Os cansis simbólicos. Versículo 1, 2, 3 e 4. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: fazem correias e canses e ponhas nos teus pescoços. Envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, assim direi a vossos senhores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 9 do livro de João. Capítulo 9 do livro de João. Contém 41 versículos. A cura de um cego de nascença. Versículo 1, 2, 3 e 4. Caminhando o Senhor Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu o Senhor Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras do Senhor Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeira jurídica privada de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para ser opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E também que elas estão adulterando os livros da mensagem e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras,
vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, a sua igreja tem que ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesmo, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1 318 37 300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui. E o livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de Apocalipse. O capítulo 5 do livro de Apocalipse contém 14 versículos. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Zacarias. Capítulo 2 do livro de Zacarias contém 15 versículos, que diz assim: ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. O capítulo é o capítulo 6 do livro de Esther.
capítulo 6 do livro de Esther, contém 14 versículos. Amã, forçado a honrar a Mordecai. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Sejam todos muito bem-vindos. É o capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás ele volveu contra minha mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos agora ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 4 do livro de Hebreus. Capítulo 4 do livro de Hebreus contém 16 versículos. A entrada no descanso do Senhor Deus pela fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Temamos, portanto, que sendo-vos deixada a promessa de entrar no descanso do Senhor Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme o Senhor Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque tem certo lugar assim no tocante no 7º dia, e descansou o Senhor Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos ao sorteio dos 20 números. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas.
Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 2. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 6. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 2. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. E você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. E você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 27. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 9. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 5. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 2. E você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Esther, capítulo 6. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. E por último, você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em ser um seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300. E até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24-27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E outras informações e outras redes sociais para o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
Se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E além de todos, terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e determina nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. E meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos nesta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo nessa live. Agradeço imensamente que cada um de vocês sejam muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.